Revisão de questões de geometria analítica. Vamos lá. Questão 1. Demonstre que o triângulo de vértices A, coordenadas 8 e 2, B, coordenada 3, 7, C, coordenada 2, 1, é isósceles. Em seguida, calcule o seu perímetro. Então, primeiro passo. O que é isósceles? Vamos lembrar. São dois lados iguais e um diferente, ou seja, dois ângulos iguais e um diferente. Perímetro é a soma dos três lados do triângulo. Então, primeiro, para demonstrar que o triângulo ABC é isósceles, faz necessário que ele possua dois lados com a mesma medida. Assim, vamos calcular a distância entre seus vértices, que será a medida de cada lado. Então, o primeiro passo é tirar a medida de cada lado. Nós temos o vértice A com x igual a 8 e y igual a 2, o vértice B com x igual a 3 e o y igual a 7, e o vértice C com x igual a 2 e y igual a 1. Então, basta calcular a distância entre A e B, A e C e B e C. A distância de A a B, vamos lá, é o XA, que é 8, menos o XB, que é 3, ao quadrado, mais o YA, que é 2, menos o YB, que é 7, ao quadrado. Isso aqui fica quanto? 8 menos 3, 5. Não é isso? Fica 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 menos 7, sinais diferentes, conserva do maior módulo e subtrai, 7 menos 2, 5. Menos 5 ao quadrado também vai ser 25. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 25 mais 25, 50. Como 50 não é uma raiz exata, o que é que acontece? A gente fatora. 50 dividido para 2, 25. Não dá mais para continuar. Por que eu comecei por 2? Porque a gente sempre começa pelo número menor. 25 por 25, 5. 5 por 5, 1. Então, nós temos o quê? Um produto aqui. 5, nós temos ele duas vezes, então é 5 ao quadrado, que multiplica o 2, que temos apenas uma vez. Então, quem é que ficou aqui? Aqui vai ficar o seguinte, raiz de 5 ao quadrado vezes 2. Como esse 5 tem o expoente 2, ele vem para fora. Logo, o resultado da distância entre A e B é 5 raiz quadrada de 2. Próximo, distância de A a C. Agora, vamos olhar para o A e para o C, certo? É quem? É o XA, que é 8, menos o XC, que é 2, ao quadrado, mais o YA, que é 2, menos o YC, que é 1, ao quadrado. Quem é 8 menos 2? 6. 6 ao quadrado, 36. 2 menos 1? 1. 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui vai ser a raiz 36 mais 1, 37. Por que que não vamos fatorar o 37? Porque ele é um número primo, ou seja, só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, não tem como deixar parecido com a distância de A a B. Próximo vértice, próximo lado, aliás, distância de B a C. Então, vamos olhar para o B e para o C. Então, vai ficar quem? XB, que é 3, menos o XC, que é 2, ao quadrado. Mais YC, que é B, que é 7, menos o YC, que é 1, ao quadrado. Quanto é 3 menos 2? 1. 1 ao quadrado, 1. 7 menos 1, 6. 6 ao quadrado, 36. Logo, a raiz é igual a 1 mais 36, 37. Olha aí, está provado que esse triângulo é isósceles. Por quê? Porque o lado AC é igual ao lado BC, ou seja, raiz quadrada de 37. Foi o primeiro que ele nos pediu. O que foi que ele pediu depois? Ele quer o perímetro. O que é o perímetro? Vou pegar e somar os seus três lados. Olha aí. Quem é o perímetro? Lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados e é representado por 2π. Então, vamos lá. Perímetro é igual. Quem foi a distância de AB? A distância de AB foi 5 raiz quadrada de 2. A distância de AC, raiz quadrada de 37, e de BAC, raiz quadrada de 37. Logo, fica 5 raiz quadrada de 2, ó, eu tenho um subentendido aqui e um subentendido aqui. As raízes não são iguais? 1 mais 1, 2. Por que que eu não vou continuar? Porque nós temos duas raízes não exatas, que são números irracionais. Então, ou a gente soma por aproximação ou deixa quieto, ok? Então, o perímetro dos lados desse triângulo é esse o resultado. Segunda questão. Determine o valor de x para que o ponto M seja o ponto médio do segmento de extremos A e B.
Então, nós temos o ponto M, que já é o ponto médio, que está entre esses dois pontos aqui, A e B. Só que nós não conhecemos o valor do x em A e o valor do y em B, que também foi chamado de x. A solução. Para que esse ponto M seja o ponto médio dessas duas extremidades, a igualdade deve ser satisfeita, ou seja, o xm, que é do ponto médio, tem que ser igual ao xa mais o xb sobre 2 e o ym igual ao ya mais yb sobre 2. Substituindo, quem é o xm? 2. Igual quem é o xa? X mais o xb, que é 3 sobre 2. E o ym, que é 3, igual ao ya, que é 5, mais o yb, que é x, sobre 2. Então, resolvendo, a gente encontra o x igual a 1. Vamos testar? Então, vamos primeiro pegar esse aqui, ó. Nós temos o quê? Meios pelos extremos. Vai ficar 1 vezes x mais 3, x mais 3. Igual 2 vezes 2, 4. Então, quem é o x? O x é igual a 4, o 3 está positivo, passa negativo. Logo, o x é igual a 4 menos 3, 1. Vamos ver se isso vale para y. Olha aqui, meios pelos extremos. 1 vezes 5 mais x, 5 mais x, igual 3 vezes 2, 6. Então, x é igual a 6. O 5 está positivo, passa negativo. Então, x é igual a 6 menos 5, 1. Próximo. Terceira questão. No sistema de coordenadas cartesianas são dados os pontos A e P. Assinala a alternativa cuja expressão representa a distância do ponto P ao ponto A, em função de H. Então, temos aqui a alternativa A, B, C, D e E. Vamos analisar qual é a expressão dessas alternativas que representa a distância do ponto P ao ponto A. Sabendo que o ponto A, o x é 0 e o y é 0, o ponto P, o x é 3 e o y é h, vamos calcular a mesma fórmula, né? Distância de AP é quem? O xP menos o xa, ou vice-versa, mais o yp menos o ya, tudo isso ao quadrado. Vai ficar como? Quem é o xP, né? Ele começou pelo P, é 3, menos o xa, que é 0, ao quadrado, mais o yp, que é h, menos o a, que é 0, ao quadrado. Quem é 3 menos 0? É 3. E 3 ao quadrado é quem? 9. H menos 0 é o próprio H, que vai ficar H ao quadrado. Logo, qual é das alternativas que tem essa daqui? Raiz quadrada de 9 mais H ao quadrado é a alternativa A. Quarto exemplo. Um segmento de reta tem uma de suas extremidades no ponto A. Quem é o ponto A? X é A e Y é 2A. E o seu ponto médio, o X é 6A e o Y é 3A. Quais são as coordenadas da outra extremidade desse segmento de reta em função de A? Temos aqui as nossas 5 alternativas, certo? E vamos fazer esse cálculo para descobrir qual ele casa com essa alternativa. Ele quer o quê? A outra extremidade. Ele deu o ponto A, o ponto médio, que é lá o outro lado. Ó. Ele deu o A, ele deu o M, ele quer o outro lado aqui, vou chamar de B. Então, vamos descobrir esse ponto B. Então, usando a fórmula, né, do ponto médio, nós vamos fazer o quê? Nós já temos o ponto médio aqui, o x e o y, nós temos o ponto A, o x e o y de A, e vamos descobrir o ponto B. Então, basta lançar, né? Quem é o xm? O xm, né? É quem? É xa mais xb sobre 2 e o ym é o ya mais yb sobre 2. Quem é o xm? É 6a. Quem é o xa? É a mais o xb, que estamos procurando, sobre 2. Então, vai ficar quem? Ó? Meios pelos extremos. Vai ficar 6 vezes 2, 2 vezes 6a, igual a 1 vezes A mais XB, que é o próprio A mais XB. 2 vezes 6, 12. 12A igual a A mais XB. Então, trazendo esse A para o primeiro membro, já que nós temos a mesma incógnita no primeiro, vai ficar 12A menos A igual a XB. Então, quem é o nosso XB? 12A menos 1A, 11A. Então, nosso XB, a gente já descobriu que é quem? É 11A. Quem é o y? A mesma forma, ym igual a ya mais yb sobre 2. Quem é o ym? 3a. Quem é o ya? O ya
é 2A mais o YB que estamos procurando sobre 2. Meios pelos extremos vai ficar 2 vezes 3A igual 1 multiplicado pelo numerador do segundo membro da ele próprio, 2A mais YB. Então, 2 vezes 3A, 6A, igual a 2A mais YB. 6A, esse 2A vem para o primeiro membro, igual a YB. Logo, 6A menos 2A igual a 4A igual a YB. Então, quem é o nosso YB? 4A. Qual era a alternativa que tinha 11A e 4A? Alternativa C.